Fala, gente linda, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a esta aula muito especial, né? Que é uma aula aí para o pessoal do segundo ano. É uma aula onde a gente vai trabalhar aí com nossos processos de transmissão de calor, tá bom? Só para situar vocês aí a respeito, é uma coisa muito importante, você não pode esquecer disso para sua prova de vestibular, nem para as atividades aí em sala de aula. Calor e temperatura são coisas diferentes, tá bom? Temperatura é a agitação das partículas quando ela está vibrando ali, né? Tá? Então, quanto mais vibração, mais temperatura eu tenho. E calor só vai acontecer caso eu toque um corpo no outro e o corpo de maior temperatura leve essa energia para o de menor, tá? Então, o calor, ele é uma energia que ela é arrastada, que ela é levada, é uma energia em trânsito, tá bom? Ela também não é infinita, ela vai chegar lá até isso ficar em equilíbrio. O que que seria o equilíbrio? As duas temperaturas ficarem iguais, tá bom? Se você tiver alguma dúvida a respeito disso, não esquece de deixar aí nos comentários que a gente vai saciar sua dúvida e fazer um vídeo ou responder você a respeito desse assunto. Tá bom? Galerinha, esta aqui é uma aula muito especial para os meus alunos aí de sala de aula que eles vão aí trabalhar esse assunto nas avaliações deles, mas também é uma aula especial para você que está precisando desse assunto para se dar bem aí, tá bom? Então a gente está aqui numa aula de processos de transmissão, processos de transmissão de calor. Tudo bem, gente? Por enquanto é isso, então? Ah, não, por enquanto é isso, não. Por enquanto, a gente vai falar sobre o processo de condução térmica. Foi o que eu já comentei na outra aula aqui da playlist, né? Mas aqui, nesse momento, o que a gente vai fazer é o seguinte: quantos processos são? São três tipos de processos, tá? O primeiro processo é esse daqui, condução térmica. Então, ele vai ser conduzido, tá? E aí eu vou trazer os próximos aí, porque alguns deles têm uma fórmula e a gente vai discutir sobre a fórmula, tá? Mas vamos entender apenas como é que isso se conecta com a temperatura nesse primeiro momento. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Olha aqui, ó. A condução é um processo de transferência de calor por contato direto. Então significa que para conduzir eu tenho que estar em contato, né? Que foi o que a gente fez aí na aula anterior. Tem aqui uma representação bem parecida, né? Só que eu desenhei as partículas dentro do corpo, né? Aqui ele mostrou um corpo vermelho e um vermelho está mais quente, ele tem temperatura maior, tá? Como é que eu sei disso? Porque os átomos deles estão mais agitados, né? Eu acho que dependendo do tamanho do vídeo que você estiver vendo aí, se for no celular ou se for no computador, você não vai enxergar. Mas aqui tem como se as partículas estivessem vibrando aqui embaixo, ó, como se elas estivessem fazendo vibração. Então, se estão vibrando mais, está mais quente, tem uma temperatura, vamos chamar esse corpo de corpo A, tem uma temperatura A maior que a temperatura desse corpo aqui, ó, vou chamar ele de B, né? Maior do que a do B. E se essas temperaturas são maior, a energia é transferida de partícula para partícula, portanto, a condução depende do meio material, né? Então, essa partícula aqui que está vibrando vai começar a passar a vibração de um lado para o outro. Essa passagem, a gente chama isso de calor transferido, né? Calor, que é a energia em trânsito. Isso flui espontaneamente devido ao meu contato de um corpo no outro, né? E você consegue perceber isso, gente, quando você pega, por exemplo, no cabo de uma panela e o cabo não esquentou. Como assim, professor? É, porque o cabo de. Vocês entendem que quando eu pego uma panela, o cabo está em contato direto ali com o metal, né? Deixa eu fazer um desenho aqui, ó. Então eu tenho a minha panela, e aí o cabo da minha panela ele está em contato. Mas quando você toca no cabo, você fala assim, ué, tá no fogo, tá no metal ali, mas não conduziu? Por que que não conduziu? Porque isso daqui é de um outro material, é de madeira. Então tem materiais que conduzem bem, né? Por quê? Porque cada partícula aqui ela vai carregar dependendo do jeito que ela tá ligada ali, né? Então o metal ele é muito mais bem ligado, então ele vibra mais rápido, então já passa rápido essa energia. O vidro também, tá, gente? Não é tão rápido, mas o vidro também é rápido. Diferente da madeira. A madeira não é tão rápido, porque a ligação dela ali é um pouco mais longa, né? Tem uns espaços vazios entre eles ali, né? Então significa que para passar o calor por um material e por outro é diferente, tá bom? Então isso significa que para cada material vai existir um fluxo diferente, beleza? Se fosse um cabo de metal mesmo na panela aqui, ó, se fosse um cabo igualzinho do mesmo material que é a panela, né? A panela ela seria de metal e aí o cabo, se o cabo fosse de metal também, quem tem uma panela assim em casa, quando você pega tá quente, né?
porque ele conduz bem a temperatura. Professor, vai conduzir para sempre isso daí? Não, gente, isso não vai conduzir para sempre, tá? Então, ó, quando os dois corpos chegam à mesma temperatura, eu comentei na outra aula, eles entram em equilíbrio. Equilíbrio de temperatura, equilíbrio térmico. Combinado? Então, esse equilíbrio térmico é o controle de temperatura. Quando não tem calor, então vai para onde o calor? Do A para o B, do B para o A. Para onde ele vai? Não vai. Então, não existe troca de calor, não existe calor quando as duas temperaturas estão iguais. Beleza? Lembrem de diferenciar temperatura e calor. E aí, então, a gente tem dentro desse processo, gente, o como que uma energia de um corpo passa para o outro, né? Então, significa que essa energia, eu já disse para vocês que a energia do o calor, ele leva uma letrinha Q, então vai ser essa letrinha Q, e ele está associado, gente, à mudança, opa, à mudança de temperatura. Então, a parte mais importante que eu tenho que entender aqui é o delta tesão. É o tesão, né? Falei que o tesão ele é diferente do tesinho. E aqui você vai perceber isso, tá? Para entender um pouco melhor isso, né? Geralmente isso não é cobrado como uma equação na sua avaliação, tá? Ou ele pode ser também, né? Mas você tem que entender o quê? Vamos imaginar aqui que eu estou querendo esquentar uma coisa no fogo, né? Vou fazer aqui uma barra e essa barra ela vai estar em contato direto com o fogo. Vou fazer aqui o desenho. Tá? Do que vai depender essa minha barra no fogo ali? Se eu acender o fogo debaixo dela, primeiro, o fogo vai direto, o fogo não, perdão, gente, o calor aqui, ele vai fluir direto? Vai, por quê? Porque o fogo tem uma temperatura maior que a temperatura da minha barra, né? Então significa que o calor vai fluir e vai sair do fogo para dentro da minha barra, né? E aí, então, já que entrou na barra, vai começar a conduzir por dentro do meu material. Vocês entendem que é por dentro do meu material? Então, não é rapidinho isso, isso não acontece rápido. Tanto que quando você esquenta um garfo no fogo, às vezes você está pegando no metal do garfo e não esquentou ainda. Então, demora um tempo isso, né? Então, significa que o meu fluxo de calor está aqui, ó. Fluxo de calor também pode ser potência, ele vai levar um intervalo de tempo. Então, depende do tempo que eu deixo isso em contato. Boa! Depende sim do tempo que eu deixo isso em contato, tá bom? A equação que a gente tem é esta equação maior aqui, né? Então, aonde está o tempo aqui, ó? Então perceba o seguinte, ó, quanto mais tempo eu deixo, mais o calor vai começar a ser transferido de um lado para o outro. Concorda comigo? Faz sentido, né? Imagina você segurar ali um garfo de metal, não de cabo diferente, tá? Um garfo de metal por meia hora. Com certeza, depois de um tempo, você queimou a sua mão. Por quê? Porque o tempo foi muito grande. Quanto mais tempo, mais calor vai entrar aí, então. Tá bom? Aí começa a aparecer algumas outras letrinhas, né, gente? Aí fica um pouco complicado. Vamos dar uma olhada nessas letrinhas uma por uma, tá? Então aqui, ó, a condução de calor é um processo de transferência de calor por contato direto entre os corpos, em que a energia é transferida de partícula para partícula. A quantidade de calor transferida depende do meio material, né? Qual que é o símbolo aí para o meio material, gente, que está na equação de vocês aqui, ó? É essa letra K. Por quê? Porque é de cada material. Então, o K, ele representa o material que é fabricado, né? Eu já falei da madeira, poderia ser de madeira. Então, o calor passa pela madeira? Passa, mas não passa tão bem. Então, ele depende de qual é o material, não matéria, né? O material. Tá bom? Ele depende também da área de contato. Como assim a área de contato? Vocês entendem, gente? Se ele for ali uma área mais larga, assim, ó, se tiver um contato maior, significa que vai ser mais fácil passar o calor, né? Se pegar um material mais grosso, tipo um fiozão bem grosso e um fiozinho bem fininho, o que é mais grosso ele consegue transmitir o calor com mais intensidade, vai ter mais calor passando por dentro dele, porque eu tenho mais caminhos para passar o calor. Estão entendendo? Agora, aquele que tem menos calor, significa então que vai ter menos área, significa que vai ter menos calor passando. Então, além do material, depende também da minha área. Vamos chamar essa minha área aqui de bitola ou grossura. Depende então da grossura, tá? Então, se for mais grosso ou mais fino, o calor passa mais rápido ou mais difícil. E aí a gente tem então a parte de baixo, que é o L, né? O L ele sempre vai ser comprimento, gente. Então, por que isso? Porque se eu tenho um fiozinho muito curto ou um fio muito longo, eu tenho que ter mais calor para chegar até o final dele, né? Vocês concordam comigo? Né? Então significa que se ele for muito, muito curto, o calor passa rapidinho. E se ele for muito longo, o calor passa mais demorado,
né? Então agora, ao invés dos valores estarem sendo multiplicados, né, igual são os valores lá em cima, o comprimento vai estar dividindo isso, né? Porque eu tenho mais comprimento, eu tenho mais espaço para dividir o calor. Então ele fica embaixo da minha fórmula. Mas olhem bem essa fórmula aí, ó. Quantos valores eu tenho ali, ó? Comprimento, né? Quantos valores eu tenho ali? Ah, você já falou do tempo, beleza? Você falou do material, você falou da grossura e do comprimento. Sim, mas qual é o mais importante mesmo? A mudança de temperatura, né? Não importa se o material ele é feito de madeira, de aço ou de concreto, se ele é grosso, se ele é fino, se ele é comprido ou se ele é curto, e não importa quanto tempo eu dou, se eu não tenho mudança de temperatura. O que é isso? Se eu não estou colocando ele em contato com o fogo. Se não tem fogo, se não tem essa mudança de temperatura que está bem no meio da minha fórmula aqui, ó. Se eu não tenho essa mudança de temperatura, não vai existir o fluxo de calor. Tá bom? Por quê? Porque daí seria zero, né? Aí eu posso multiplicar qualquer coisa por zero, o meu Q, ele vai ser igual a zero, né? Como é que é o nome de um lugar que tem a mesma temperatura mesmo? Uma coisa que está à mesma temperatura? Equilíbrio. Então, se está em equilíbrio, não vai ter fluxo de calor, não vai ser conduzido o calor, então. Beleza, gente? Pessoal, essa aqui é uma aulinha um pouco mais longa, né? Porque eu falei que eu ia falar dos três processos de condução de calor. Então aí você continua me acompanhando, porque agora eu vou te mostrar o segundo processo. O primeiro processo é com contato e o segundo processo. O segundo processo, gente, ele só acontece nos fluidos. O que que significa isso? Líquidos e gás, e gasoso, tá? Então, no líquido e no gasoso que ele acontece. Como que isso funciona? O nome disso é processo de convecção térmica. A convecção térmica acontece nos fluidos. É um processo pelo qual a propagação de calor se dá acompanhando o deslocamento do próprio fluido aquecido. Olha o exemplo legal que eu vou dar para você aqui, ó. Imagina aí na sua cabeça, se você não imaginar isso, fica um pouco complicado. Vocês já viram aí, né? Balão, gente. Aqueles balão de ar quente, né? Por que o nome é balão de ar quente? Porque tem fogo envolvido. Mas se o balão não for aquecido, vou fazer ele murchinho aqui, ó. Fica murcho, saco vazio não para em pé. O balão fica murcho e aí significa que esse balão não pode voar. Acho que todo mundo concorda comigo, né? E aí qual que é o processo que é feito? Ah, eles jogam ar lá dentro. Tudo bem, gente. Eles jogam ar lá dentro, mas eu quero que vocês entendam que o ar que está lá dentro não é o que vai fazer ele subir. O que vai fazer ele subir, ó, é isso daqui, ó. É quando eu ligo a chama, eu acendo o fogo, né? Acendeu o fogo, e aí então acontece que todo o ar que estava lá dentro, ele vai começar a esquentar. E quando ele esquenta, ele fica maior, ele aumenta. E se ele aumenta, ele aumentou o volume dele, ele ficou maiorzão assim, ó. E aí o ar vai querer subir. Ô, louco, professor, como assim? Se você mudou o volume, já anota volume aí, gente. Volume é uma palavra importantíssima para nós aqui. Se o volume aumentou, significa então que eu vou ter uma tendência para esse fluido, né? Qual é o fluido aqui no caso? O ar, uma tendência a ele subir, tá? Então ele vai acabar subindo aqui no processo. Beleza? Fácil, médio ou difícil? Diz para mim aí, né? Então esquentou, subiu. Quem? O líquido e o gás. Olha aqui o que eu tenho aqui para ajudar vocês a entenderem melhor, ó, tá? Esse movimento do fluido, provocado pela diferença de temperatura, então eu tive que dar uma temperatura diferente aqui, ó, a temperatura maior que a temperatura do ar, eu tive que dar ela para quê? Para fluir calor, né? Ele é provocado, então, ó, ele é provocado pela diferença de temperatura e denominado de correntes de convecção. Ou seja, eu vou criar uma corrente ali. Por que que isso vai acontecer? Entenderam o exemplo do balão murcho aqui? Vamos olhar agora dentro da panela, porque é a mesma coisa, é o mesmo processo de convecção. Bem essa partezinha aqui de baixo, ó. O que que seria essa partezinha? Seria o balão murcho, o balão ali que tem o ar bem baixinho. Quando ele começa a receber calor, né, ele começa a receber calor, significa então que o volume dele vai aumentando e ele fica mais leve. E aí então essas setinhas que estão aqui ó, no meio do caminho e subindo, né? E aí ele vai subir enquanto ele continua com essa chama ligada, recebendo calor. E aí então ele vai chegar lá na parte mais alta, que é o top aqui de cima, né? E no top aqui em cima, o ar não tá tão quente, o ar tá mais resfriado, tá mais frio. E aí significa então que o ar vai diminuir esse volume, né? Vai murchar ele e se murchou ele cai.
né? Que agora são as setinhas azuis aqui. Então, murchou, ele vai cair devagarzinho. E aí você percebeu que você criou um processo aqui, ó, que toda vez que ele está na parte de baixo, toda vez que está na parte de baixo, ele vai tentar subir, ele quem, gente? A água, o líquido que está ali. Ele vai tentar subir. Então, a parte que é aquecida, a parte que é quente, vai subir. E aí ele toca lá no top, e aí ele vai resfriar. Depois que ele resfriou, ele vai descer. Então, o ar frio vai descer, tá bom? Então o ar quente sobe e o ar frio desce, o ar quente sobe e o ar frio desce. Você já viu isso quando está fervendo a água, né? Fica subindo pelas laterais e voltando pelo meio. Fica subindo pelas laterais, ó, aqui, ó, e volta pelo meio, porque esse é o processo de convecção térmica. Convecção térmica, então, só acontece nos fluidos e ele depende, então, do aumento do volume, ele depende aí da densidade do negócio, tá? Para finalizar isso, ó, vamos ler junto comigo essa partezinha aqui. O fluido aquecido tende a subir, pois fica menos denso. Como assim menos denso? Ele aumentou o volume. Como consequência, o fluido mais frio que está em cima desce, gerando uma corrente de convecção. Fechou? Então, esse foi o nosso segundo processo de transferência de calor, né? De processo de transmissão de calor. Um é por contato e o outro só acontece nos líquidos, porque o líquido pode se mexer, né? Então, ele vai de um lado para o outro aí. Belezinha? Se tiver uma dúvida, não esqueçam de pôr nos comentários, porque aqui é um assunto, é bastante rápido que a gente está levando ele, né? Então, às vezes, deixa alguma dúvida aí, põe nos comentários que a gente faz uma aula somente para responder a sua dúvida, beleza? E agora o último e não menos importante, por quê? Porque esse daqui você já sentiu na pele. Inclusive, se você foi na praia nos últimos dias aí, fala aí, gente, foram na praia, teve feriado, né? Você vai sentir isso daqui, que é a queimadura do sol. O sol está em contato com você? Condução. Não, então não é o processo de condução, né? Que é o nosso primeiro tipo. O Sol, ele de lá até aqui tem líquido envolvido, tem gás envolvido até, do Sol até você? Não, não tem. Então ele não é um processo de convecção, né? Então, professor, então ele é um processo de quê? Ele é um processo radioativo. A gente vai chamar então esse nosso terceiro processo de irradiação. A irradiação, o que é a irradiação? O calor pode ainda ser transferido através de ondas eletromagnéticas, né? Então, o calor ele vem do Sol a partir de uma onda de calor, onda eletromagnética, chamada também de radiação. Parte dessa radiação é absorvida, né? Se você já saiu de preto no Sol, você percebe que o preto absorve mais, né? Então, essa energia do Sol vem e ela é absorvida, ela fica presa aqui, ó. Então, se ela fica presa aqui, acontece então um aumento da temperatura. Olha que legal, né? Então, a temperatura vai subir e isso só acontece se tiver transferência de calor. Então, quem transferiu o calor? O Sol. Como ele transferiu? Por irradiação, tá bom? E aí, então, a gente tem essa noção aí de que uma grande parte disso chega até o objeto e ele absorve, uma outra parte disso, isso é bem legal, tá, gente? Chega, bate no objeto e é refletida, volta para o ambiente, por isso que aquece o lugar, né? É chamado de aquecimento global. Bate e aquece todo o ambiente, aquece o ar, aquece a água, tá? Parte dessa radiação é absorvida, enquanto outra parcela pode ser refletida. E, por final, um percentual disso é transmitido. Como assim é transmitido, gente? Basta você imaginar uma coisa no Sol em contato com o chão, né? Ah, coloca lá um copo de alumínio desses que estão moderninho hoje em dia, coloca ele em contato com o chão. Se esquentou ali, o chão também vai receber essa energia, né? Porque está em contato. Se está em contato, tem a parte da condução. Ou o vidro fica mais legal de você entender aqui, né? Porque o vidro, ele esquenta quando está no sol, né? Ele esquenta quando está no sol, ele reflete, porque você vê o reflexo do sol nele, e também ele transmite isso, ele passa para o outro lado, né? Então ele passou a energia para o outro lado. Tudo bem? Então ela chega a atravessar o vidro. Isso é mais fácil da gente entender, porque a irradiação tem esse processo, tá bom? Se tiver alguma dúvida, gente, coloca aí nos comentários, tá? Ô, professor, é só isso essa aula? É, a parte de irradiação é só isso. A parte mais importante, vocês viram que é a condução. A condução tem uma fórmula, né? Onde tem o calor e tem a variação de temperatura. A convecção só acontece nos fluidos
E a irradiação acontece nos corpos que emitem calor. Inclusive, o nosso corpo também emite calor, né? Não sei se vocês percebem, a gente também é um pouco quente. Então, a gente também tem irradiação, a gente irradia. Tá, gente? Galera, por enquanto é isso, né? Foi uma aula rapidinha aí sobre os três processos de transmissão de calor. Se você gostou, deixa aí um curtir, um gostar. Se tiver dúvida, deixa nos comentários. Tá bom? E aqui vai meu abraço aí para o meu pessoal do segundo ano que vai fazer uma avaliação que precisa aqui desse assunto na sala de aula. Valeu, gente. Um grande abraço para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. É sempre uma aula bem rapidinha aí, né?